Senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Apenas, antes de mais, dar-vos uma justificação. Não estive nos trabalhos que se realizaram até o momento, porque, como também já tinha dito anteriormente, estive numa reunião de conferência de presidentes de comissão com o Sr. Presidente da Assembleia da República, cujo conteúdo vos darei nota na nossa segunda parte da reunião que iremos realizar a seguir. Por agora, temos a audição ao Sr. Presidente da Comissão Executiva do Banco Português de Fomento, a quem dou as boas-vindas, doutor, muito bem-vindo, e naturalmente que é um gosto recebê-los. Seguramente que os contributos que nos traz serão muito úteis e seguramente que enriquecerão também os nossos trabalhos parlamentares e a missão que também aqui desenvolvemos. Senhores deputados, o nosso regimento prevê, de acordo com aquilo que é habitual, um tempo de 7 minutos para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que iniciará por ser o partido requerente, portanto são 6 minutos mais um pelo facto de ser o partido requerente. O Grupo Parlamentar do Chega, 6 minutos, o Grupo Parlamentar do PSD, 7 minutos e o Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal com 5 minutos. Isto referentes aos grupos parlamentares que se fazem representar neste momento na nossa reunião. Na primeira ronda, o Sr. responderá tendo o mesmo tempo e responderá imediatamente a seguir ao uso da palavra de cada um dos grupos parlamentares. Se segunda ronda houver, caberão 2 minutos a cada uma ou cada um dos senhores deputados inscritos e o Sr. responderá tendo o mesmo tempo, mas no fim de todas as intervenções. Muito bem. Assim sendo, estamos em condições de poder iniciar os nossos trabalhos. Inicia, conforme anunciei, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por ser o partido requerente. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Nuno Fazenda, que tem 7 minutos para efeito. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Banco Português de Fomento e também quem o acompanha e desejo-lhe os meus sucessos nesta missão que tem à frente do Banco Português de Fomento. Quero começar por falar naquilo que é a reprogramação do PRR que o Governo fez e que, nesse contexto, afetou, mobilizou um conjunto muito significativo de valor ao Banco Português de Fomento ou a instrumentos de financiamento no âmbito do PRR. Nesse âmbito foram lançados 3 avisos, o reindustrializar, com 150 milhões de euros, defesa e segurança, 50 milhões de euros, e inteligência artificial, no montante de 100 milhões de euros. Portanto, 300 milhões de euros foi o total destes últimos 3 avisos. Havia datas diferenciadas e as datas diferenciadas, em todo o caso, apontavam para um término do prazo de 21 de novembro, o que, de acordo com as contas que nós fizemos, terminaria o prazo alguns a 5 de fevereiro. Por isso, aquilo que são as primeiras perguntas que lhe deixamos sobre este tópico é, no fundo, qual é o nível de cumprimento de prazos. Por outro lado, quantas candidaturas é que já estão analisadas em cada um destes avisos, e há defesa e reindustrializar. Naqueles em que não haja ainda decisão, quando é que é expectável as empresas terem uma resposta por parte do Banco de Português de Fomento? E bem sei que há aqui uma fase 1 e fase 2, portanto, se puder também esclarecer, será muito útil. E também se já foram assinados alguns contratos neste âmbito e se, efetivamente, após a assinatura do contrato, as empresas poderão contar com os adiantamentos que estão previstos nesses mesmos avisos. Este era um primeiro bloco de questões. Eu vou fazer as questões todas nesta mesma intervenção e depois o Sr. irá gerir da melhor forma. O segundo bloco diz respeito aos mecanismos de acompanhamento e penalização. Da leitura que nós fizemos, quer nos sistemas de incentivos do Portugal 2030, quer naquilo que são avisos do PRR, estão previstos de forma muito explícita mecanismos de acompanhamento e até de penalizações. Verificamos que nestes avisos isso não está de forma explícita e, portanto, preocupa-nos a nós, isso tenho certeza que também ao Banco Português de Fomento, como entidade responsável e que tem que zelar pela boa aplicação desses fundos, é a primeira pergunta, no fundo, é que mecanismos é que estão previstos para acompanhar a execução destes projetos. Se o Banco Português de Fomento vai acompanhar a execução física e financeira dos projetos no terreno, se tem algum manual de procedimentos para esse efeito, se dispõe dos recursos técnicos neste momento já para, ou se pretende vir a contratar
para assegurar essa execução física, porque sabemos que há um conhecimento de especialidade, porque quando falamos de acompanhamento de obra, requer-nos remédios mais para a arquitetura e engenharia, para autos de medição, e, portanto, existem outros skills, ou o nível de conhecimento que é necessário, e, portanto, também aqui pergunto-lhe se está prevista esse reforço. Também neste capítulo, e há pouco estivemos aqui com o Presidente da Estrutura da Missão Recuperar Portugal, onde colocámos esta questão, e que sabemos que no final de 2027, porventura, essa estrutura de missão deixará de existir, onde nós temos técnicos muito qualificados, e, portanto, se o Banco Português de Fomento olha também para esses recursos como uma oportunidade de reforço do próprio BPF para dar resposta às necessidades. Este é também um ponto que lhe deixava. Depois, ainda no âmbito do controle, nós tivemos aqui recentemente o Sr. Presidente da Comissão de Auditoria e Controlo, que é também o Inspetor-Geral de Finanças, e ele diz-nos a dada altura que já tinham alguma experiência de nos relacionarmos com o BPF, e eu aqui estou a citar, e posso dizer que às vezes há algumas dificuldades, porque o Banco de Fomento diria que não está vocacionado para, digamos assim, ser um gestor destas medidas. E diz a dada altura que admite que não estejam perfeitamente sintonizados com as exigências que o controle tem, e temos tido alguma dificuldade, por exemplo, de resposta. Fazemos pedidos e às vezes os pedidos demoram a ser respondidos. Mas depois, com persistência e resiliência, lá vêm as respostas. E, portanto, eu estou apenas a citar o Sr. Presidente da CAP, da Comissão de Auditoria e Controle e IGF, e pedindo-lhe também um comentário, quais são estas dificuldades e como é que elas podem ser ultrapassadas para que também o nível de controle e de fiscalização seja ele muito rigoroso, e estou certo que tem isso como previsto. O terceiro bloco de questões tem que ver com os novos avisos dos sistemas de incentivos e dos apoios às empresas. Nós já vimos que o Governo disse que estaria a pensar precisamente em reajustar o PRR com novas linhas de apoio para as empresas afetadas por estas intempéries. O Presidente da Estrutura da Missão Recuperar Portugal disse que estava num diálogo com a Comissão Europeia para esse efeito, e a pergunta é se o BPF está efetivamente a trabalhar também para desenvolver medidas para apoiar as empresas afetadas pelas intempéries nos diversos concelhos, que são cerca de 68 concelhos afetados por estas intempéries. Por último, nós sabemos que o setor social foi bastante, digamos, desvalorizado, ou pelo menos teve um objeto de redução na reprogramação do PRR. Houve um decréscimo muito significativo nas lares e nos creches, e temos ouvido aqui várias entidades representativas do setor social que nos têm dado conta das suas dificuldades em fazer face àquilo que são as necessidades que o próprio país tem em matéria de cuidados continuados. Ora, no objeto social e na missão, digamos assim, nos estatutos do Banco Português de Fomento, diz de forma clara que pode o Banco Português de Fomento apoiar projetos no setor social, nomeadamente nos cuidados continuados e outros similares. E por isso sabemos que houve uma opção do Governo estratégica de afetar sobretudo ao domínio empresarial, mas há sempre aqui uma margem no contexto das reprogramações e do trabalho e da ação do Banco Português de Fomento. E por isso a última pergunta que lhe deixo é se nesse âmbito o Banco Português de Fomento pondera abrir uma linha de apoio que não seja só meramente de crédito para endividamento, mas que também tenha aqui uma comparticipação de fundo perdido, como de resto existem nos instrumentos financeiros de apoio às empresas com fundo perdido associado para o setor social, que é um setor muito importante, onde há uma grande carência. Eram estas questões que lhe deixava, Sr. Presidente, e desejando os meus sucessos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Senhoras e Srs. Deputados, o Dr. Gonçalo Regalado faz-se acompanhar de uma apresentação que foi distribuída por Vossas Excelências, pelo que estarão na posse da informação. Julgo eu. Portanto, não há nenhuma falha. Sr. Doutor, faz favor, tem os mesmos 7 minutos para responder ao Sr. Deputado Nuno Fazenda. Muito bom dia a todos. Dar-vos a nota e agradecer as questões do Dr. Nuno Fazenda. Nós preparámos a apresentação em blocos. 2 deles são coincidentes com as suas questões, os outros 2 penso que posso dar uma resposta verbal mais clara. Vamos olhar para a execução primeiro. O Banco Português de Fomento, quando começou o PRR, tinha 1.300 milhões de euros de dotação de investimento, cerca de 6% do PRR à altura, que eram 22,2 mil milhões de euros. Quando nós entramos em funções, há 14 meses, a execução, que à data existia, nem chegava a 30%. Estava abaixo disso, estava a 28%. E o que fizemos
com estes 1.300 milhões de euros de confiança que o país entregou ao Banco Português de Fomento foi simplesmente equilibrar as suas dotações. 850 milhões de euros ficaram para instrumentos de capital. Acho que nesta comissão em particular todos acreditamos que a capitalização das empresas, a utilização de capital e não só de garantias ou de dívida é um eixo estratégico da resiliência da nossa economia. E tenho a felicidade de vos dizer que esses 850 milhões de euros têm, nesta altura, uma taxa de 98% de execução, ainda com 8 meses pela frente do PRR. E depois dedicámos 450 milhões de euros a colocar Portugal a jogar no campeonato das garantias europeias. Fizemos uma contribuição para o Member State Compartment do Programa InvestEU da Comissão Europeia, do Banco Europeu de Investimento e do Fundo Europeu de Investimento, e essa comparticipação permitiu mobilizar 7 mil milhões de euros de crédito em Portugal, nas empresas portuguesas, nas PMEs, inovadoras, para a competitividade, para a sustentabilidade, com garantia europeia, permitindo uma redução de spreads muitíssimo assinalável. E isso foi o que permitiu transformar num trabalho multiplicador estes 450 milhões de euros em 7 mil milhões de euros, ou seja, multiplicámos por 15 vezes o impacto deste investimento. Aquilo que nós agora fazemos é equilibrar novamente e ter um braço de subvenções, incentivos com subvenção, a fundo perdido, como estamos habituados a utilizar numa linguagem mais coloquial, e em que nós começámos com 315 milhões de euros e que fomos agora ampliado o valor para 617 milhões adicionais, até agora 932 milhões de euros. Dito isto, o Banco Português de Fomento tem que apresentar resultados e performance. Dos 361 milhões de euros, que era o que estava executado a 31 de dezembro de 2024, portanto, com uma taxa de execução de 28%, nós temos agora 832 milhões de euros executados, portanto, 98% de taxa de execução, pelo que a oportunidade que o PRR tem, que o país tem, que os empresários têm, que as sociedades de fundos de capital de investimento têm, desde Private Equity a Venture Capital, é de nós reforçarmos estas verbas e não deixarmos investimento para trás. Esse é o nosso grande objetivo. Mostrarmos que é aquilo que fizemos ao nível europeu. Nós temos um objetivo no Banco Português de Fomento que é claro: criar o melhor banco soberano da Europa com o maior impacto na nossa economia. É essa a nossa ambição, é esse o nosso objetivo. E com a dotação que fizemos para o Fundo Europeu de Investimento e para o Banco Europeu de Investimento, Portugal hoje já é o país número 1 do FEI. Temos 7 mil milhões de euros neste Member State Compartment, bastante acima, por exemplo, dos nossos vizinhos espanhóis, que têm 3.400 milhões, ou dos nossos parceiros gregos, que têm 3.800 milhões, ou de qualquer um destes países que tem tido esta dotação. E que vai permitir às empresas portuguesas, em mais de 10 bancos em Portugal, ter acesso a garantias europeias. Deixamos de jogar na Liga Nacional tradicional do Campeonato das Garantias Mútuas, que nós também lideramos no Banco Português de Fomento com a Sociedade de Garantia Mútua, e passamos também a jogar naquilo que é o campeonato europeu, na Champions. E na Champions somos campeões europeus. E eu sei que em Portugal muitas vezes nós temos dificuldade em olhar para isto, mas temos que dizer desta forma que hoje Portugal, resultados de 2025, é o país número 1 do FEI e o país número 1 do BEI. E encontrar coisas desta índole na nossa economia é, como sabem, bastante desafiante. Vamos às subvenções. As subvenções foi uma dotação extra do PRR para acelerarmos a execução e para permitirmos equilibrar aquilo que era um desequilíbrio estrutural, porque no início do PRR, cerca de 3/4 do PRR estavam na esfera pública e só 1/4 do PRR estava na esfera privada. Hoje estamos a tentar equilibrá-lo para chegarmos ao final do PRR com cerca de 1/3, 2/3. 1/3 na esfera privada e 2/3 na esfera pública. E em soluções de trabalho conjunto. O que é que fizemos? Lançámos, em parceria com os colegas da estrutura de missão Recuperar Portugal, aquilo que foram os primeiros avisos do IFIC, Instrumento Financeiro para a Inovação e Competitividade. Diz o que é? É um instrumento financeiro para fortalecer a inovação e competitividade. E recebemos, quando o Estado mobiliza as empresas, recebe a resposta das empresas. Recebemos 5.067 candidaturas. Recebemos 2.700 milhões de investimento. Precisaríamos de 1.400 milhões para todas as subvenções de todas as empresas, se elegíveis, se aprovadas, se com um indicador de mérito acima de 3 pontos.
E então tivemos que começar a fazer escolhas, isto para ir à questão do rigor, que é o seu segundo bloco, Sr. Deputado. Fizemos escolhas e já comunicámos esta semana a mais de 2.000 empresas, a 2.070 empresas, com 323 milhões de investimento, PMEs, aquilo que é uma necessidade do país, que é investirmos na inteligência artificial, na tecnologia e na digitalização da nossa economia e permitirmos às PMEs terem acesso ao pelotão da frente. Porque a inteligência artificial não é só para empresas americanas de grandes conglomerados. Nós precisamos das nossas empresas nesse caminho. E em todos os setores, não são só empresas de software ou tecnologia, todos os setores, na agricultura, no turismo, na indústria, nos serviços. Tenho muito orgulho de vos dizer que todos os setores estão lá representados. E fomos exigentes, porque só aprovámos com a estrutura de missão mais de 4 pontos em 5 nas candidaturas de inteligência artificial. E estamos agora a aprovar na defesa. Não temos dúvidas que é uma das grandes prioridades do nosso Estado-nação e na indústria, sobretudo na sua reindustrialização, aprovaremos com indicadores de mérito acima de 3,5 pontos. Como é que são os prazos? Os prazos no Banco Português de Fomento são para cumprir e para superar. Quando nós chegamos ao Banco Português de Fomento, uma candidatura de qualquer produto de garantia, de 50 mil euros, de 25 mil euros, demorava 49 dias a ser avaliada e tinha 27 documentos, dos quais 22 eram do Estado. Passámos de um modelo desses, porque nós somos de banca privada de serviço público, para um modelo em que hoje os empresários têm 5 documentos, já só 2 são do Estado, e nós aprovamos crédito com pré-aprovado, é sem pedido, pré-aprovado, em 5 dias. Passámos de 27 documentos para 5 documentos, passámos 49 dias para 5 dias. E mobilizámos a banca comercial, que é a grande vantagem do Banco Português de Fomento. Os prazos são aqueles e estão a ser cumpridos religiosamente. A data de 5 de fevereiro é para comunicar, e já foi comunicado aos senhores empresários e às empresas, no dia 100% do trabalho está comunicado. No dia 19 de fevereiro, nós temos praticamente tudo feito para comunicar aquilo que é a defesa fase 1 e fase 2. A reindustrialização será comunicada no dia 25 de fevereiro e a fase 2 da inteligência artificial será comunicada no dia 11 de março. Nós não só vamos comunicar as decisões, como vamos mobilizá-las. Porquê? Na inteligência artificial, nós recebemos mais de 3.700 candidaturas. Enquanto que na defesa e na indústria, portanto, nas primeiras fases, como são de grandes empresas, nós recebemos pouco mais de 400 candidaturas. Como é que são essas candidaturas? O que é que faz o Banco Português de Fomento? O Banco Português de Fomento analisa risco. Nós somos um banco soberano, mas um banco. E, portanto, tenho o orgulho de partilhar com os senhores deputados que 89% das candidaturas em número, e a seguir, como verão a seguir, 90% das candidaturas em montante estão aprovadas pelo Banco Português de Fomento. Como podem ver, o que significa a qualidade das empresas que se candidataram. Para terminar. Vou terminar, Sr. Presidente. E, como vem a seguir, na validação do QIC, que é o Know Your Customer do Compliance, no risco AML, que também foi avaliado para sabermos toda a política de anti-money laundering, e na elegibilidade da estrutura de missão, nós estamos em condições contínuas de aprovar mais de 2/3 das candidaturas. Quando vamos olhar para o montante, e termino, Sr. Presidente, estamos a falar de 80% das candidaturas estão prontas para ser aprovadas, e isso nota bem. Porquê? E termino com isto. Porque no Banco Português de Fomento nós trabalhamos todos os dias. E como trabalhamos todos os dias, medimos todos os dias, em todas as direções, qual é que é o impacto daquilo que está a ser feito para permitirmos chegar ao final e dizermos de uma forma positiva: o país cumpriu, o banco cumpriu, as empresas estão servidas, os senhores empresários estão servidos e nós não vamos devolver um cêntimo, vamos multiplicar valor na nossa economia. Já vou depois, na próxima questão, se me permite, falar sobre o bloco do rigor, que acredito é tão relevante para o senhor deputado e para todos os senhores deputados como para nós. Muito obrigado. Eu dei-lhe alguma tolerância porque, conforme é hábito, é sempre mais difícil responder do que fazer perguntas. Serei mais exigente e menos tolerante que os grupos parlamentares, apesar, pela informação que tenho, já não temos plenário da parte da tarde, o que nos permite poder prolongar os nossos trabalhos pela tarde dentro, se assim for decidido. Mas não será o caso. O Sr. Deputado Nuno Fazenda pede-me a palavra. Sobre a condução dos trabalhos. Sobre a condução dos trabalhos, faz favor. É só para deixar uma nota, agradecer a exposição, mas ficou aquela questão não só do acompanhamento do setor social e também os novos avisos sobre as intempéries. Só para ficar depois, quando tiver oportunidade, noutra ronda. Vou responder a todas. Com certeza, mas era só para chamar a atenção. E até porque há um bloco que é só o bloco do rigor, que é o Banco Soberano do Rigor, é o primeiro bloco que terei a oportunidade. Com certeza. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigadíssimo. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda.
É a vez do Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Filipe Melo, 6 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Gonçalo Regalado, senhoras e senhores deputados. Bom, Sr. Gonçalo Regalado, devo-lhe dizer que a sua exposição deu-nos aqui algum alento e perceber que, em termos de execução do PRR, nem tudo é mau. Na audição anterior tivemos o Dr. Fernando Alfaiate a regozijar-se por um grau de cumprimento de 63% à data, que eu acho lamentável, péssimo, melhor dizendo. Neste caso, o Sr. apresenta um grau de cumprimento de 98% e com uma recuperação digna de registro, que, aliás, vai-nos dar razão. Nós fomos os primeiros a pedir a demissão da anterior Comissão Executiva do Banco Português de Fomento pelo péssimo trabalho, ou pela inexistência de trabalho que vinham a fazer, mas também não só criticamos quando temos que criticar, como enaltecemos o trabalho quando deve ser enaltecido, e neste caso em concreto, o Sr. e toda a sua Comissão Executiva têm feito um trabalho notável e que a economia e o país agradecem. Bom, há aqui duas questões que me parecem fundamentais referir. Eu ouvi o Sr. Deputado Nuno Fazenda reclamar, entre aspas, em que muitos dos apoios deviam ser a fundo perdido. Eu discordo, mas eu discordo por completo, porque não há de ser uma parte do país a suportar os gastos de outros setores do país, muito menos o setor público, que é o Estado, em que vão ser as empresas que vão ter que pagar juros, vão ter que pagar capital para que empresas públicas que dão recorrentemente, ano após ano, prejuízo, fiquem financiadas a fundo perdido. Isto é uma questão de desigualdade e de injustiça social, para começar. E perguntava-lhe, naturalmente, a sua opinião a esse respeito. A segunda questão que eu gostava de lhe colocar, que tem a ver com a eficiência estrutural, o Sr. disse numa entrevista que aplaudia a criação do Superministério da Economia e da Coesão Territorial, acreditando que iria reduzir a burocracia e que ia simplificar os esforços e o trabalho nesta matéria. E eu pergunto-lhe se ainda mantém essa opinião. E se, na sua opinião, se o Superministério é assim tão super e está a funcionar na sua plenitude. E deixo também esta questão, como deixei na audição anterior, se o Sr. acompanhou, penso que sim, a notícia saiu ontem no Jornal Económico, a respeito do grau de cumprimento e da mais do que esperada expectativa de termos de suspender alguns projetos que ainda estão no seu decurso e termos que reembolsar a totalidade do valor que fomos pedir, e quando o Sr. Ministro foi questionado sobre esta matéria, simplesmente não quis responder. Bom, eu penso, e o Sr. Doutor está de acordo comigo, um governante tem que dar explicações ao país. Um governante tem que, pelo menos nas áreas que tutela, dar os devidos esclarecimentos, quer cumpra, quer não cumpra. E é para isso que nós, políticos, aqui estamos. É para dar explicações ao país do que é a nossa atuação, do que é a nossa atividade e do nosso grau de cumprimento, consigamos ou não. Bom, gostava também de ouvir a sua opinião em relação a isto. Depois, naturalmente, que é também um motivo de orgulho sermos o país número 1, tanto no FEICO como no BEI. Isso é sintomático do crescimento e da importância que isto tem para a nossa economia, para o tecido económico e empresarial, assim como, naturalmente, que para nós, e o Sr. disse bem, e aludiu até ao futebol, a questão de sermos equipa de Champions e de vencermos a Champions, e é verdade, e neste ponto é inegável, temos resultados que são notáveis, somos o país com maior Member State Compartment,
Há aqui, no entanto, uma coisa que nos deixa um amargo de boca, e penso que ao Soutor também. Com uma dotação tão grande em termos de fundos europeus e de PRR, as nossas empresas, que são o principal motor da nossa economia, são empregadores, são eles que apostam em inovação e tecnologia, são eles que criam emprego, são eles que desenvolvem o país, são eles que apostam em novas soluções, ficam com 1/3 da dotação. E as empresas públicas, ou tudo o que é público, com 2/3, ou seja, continuamos a engrossar a máquina do Estado e continuamos a ser um país, à semelhança de anos anteriores, é histórico, que investe cada vez mais no Estado, é Estado em cima de Estado, e continuamos a investir o mesmo ou pouco mais no que é o privado. E, na minha opinião, e não sei se o Soutor, e é a terceira questão que queria lhe colocar, se não é a altura, de uma vez por todas, de rompermos com este mais e mais e mais Estado e, de uma vez por todas, começar a afirmar o privado como a maior fonte de dinamização e de crescimento do país e da nossa economia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Soutor, tem os mesmos 6 minutos para responder. Faz favor. Senhor Deputado Dr. Filipe Melo, muito obrigado pelas palavras e pelas questões. Clarificar nas suas primeiras questões o meu posicionamento enquanto Presidente do Banco Soberano de Portugal. Nós temos que ter equilíbrio. No Banco Português de Fomento, todos os instrumentos que estamos aqui a falar, do instrumento financeiro para a inovação e competitividade, têm sempre 3 pés. Tem um pé de subvenção, que acreditamos que é equilibrada, tem um pé de garantia para crédito com pricing competitivo e com acesso a mercado bancário em Portugal, com quem temos uma parceria absolutamente fantástica com o sistema financeiro, e tem um pé de capitais próprios para mobilizarmos capitais próprios, porque é preciso haver pele no jogo, skin on the game, não é? É preciso que haja, da parte dos empresários, também esse risco, essa inovação, essa competitividade. O que nós sabemos é quando chamamos os empresários para recuperar o país, eles são heróis. E está-se a ver agora estes dias em Leiria. Eles são heróis. Foram os empresários que nos recuperaram das crises iniciais da dívida soberana, que nos recuperaram depois da crise da Troika, que nos recuperaram depois da crise do Covid, que nos recuperaram depois da crise energética, da crise inflacionária. Os empresários recuperam o país de todas as crises. E isto é feito por eles, mas também pelas suas equipas, pelos seus trabalhadores, pelos colaboradores, por quem serve, e também pelo Estado, quando dá todos os instrumentos, desde que não opressivo, para que, na verdade, se possa florescer em Portugal a iniciativa privada. Portanto, todos estes instrumentos que o Banco Português de Fomento está a mobilizar são instrumentos que têm sempre 3 braços, têm ou 3 pés, têm 3 pilares. Um pilar de subvenção, que é condicionado ao mérito e à performance e aos resultados, um pilar de garantia pública para financiamento a preço competitivo e um pilar de capitais próprios, que acredito que todos os senhores deputados acreditem que é o equilíbrio que nós precisamos no nosso país. Quanto à questão das eficiências que nós temos no nosso Ministério um trabalho de grande parceria com todas as equipas, do IAPMEI, da Estrutura de Missão, Recuperar Portugal, do AICEP, dos colegas da ADC, trabalhamos com todos. Há uma fácil e muito prática articulação. Temos hoje, não só no Ministério da Economia e da Coesão Territorial, como com outros ministérios que também nos pedem ajuda, desde a habitação, à segurança social, que o senhor deputado Dr. Nuno Fazenda falava, temos hoje, felizmente, à saúde, vários ministérios, às infraestruturas, que nos pedem ajuda. Eu tenho o orgulho de vos dizer que na quinta e na sexta-feira tive 2 dias no Banco Europeu de Investimento no Luxemburgo, que levava-me uma agenda com 8 pontos e 5 ministérios estavam, digamos, contidos nesses 8 pontos. Desde o plano de infraestruturas, ao plano de saúde e dos hospitais, a toda a dimensão que é muitíssimo importante no nosso país, de investimento direto estrangeiro, a todas as dimensões da reconstrução e da recuperação, em particular destas zonas afetadas, onde o BEI tem um papel fundamental, teve um papel fantástico naquilo que foram os incêndios na Grécia em 2022 ou as cheias em Valência em 2024. Levámos aquilo que é o nosso papel, é ajudar o nosso país, junto destas instituições europeias, a levantarmos fundos que permitam o investimento da nossa economia. Portanto, a eficiência do nosso Ministério é total. Quanto à questão que para nós é core,
herdámos esta estrutura de PRR e estamos a tentar melhorá-la, sempre, não tenham a menor das dúvidas. E estamos a tentar melhorá-la e dizer-vos que acho que é preciso, muitas vezes, falarmos do que é que nós encontramos. Encontramos um banco que fazia pouco mais de 500 milhões de euros por ano de garantias. Para saberem, ano passado fizemos 6.500 milhões de instrumentos de capital, dos quais 5.700 milhões de garantias. Isto é, fez-se mais por mês em 2025 do que por ano em 2024. Herdámos uma equipa muito, muito insatisfeita e com uma saída de colaboradores bastante acentuada, que eliminámos, criando um programa que chamámos As Pessoas Primeiro, People First, e esse programa tem hoje capacidade de atração de quadros de banca para nós termos uma equipa no Banco Soberano cada vez mais forte e mais robusta. Herdámos mais de 790 recomendações de supervisão do Banco de Portugal e aproveito para endereçar as perguntas do Sr. Deputado Nuno Fazenda e explicar de forma detalhada que fechámos mais de 300 dessas recomendações. Ou seja, era muito difícil, numa governança que herdámos, sem comitês de delegação e decisão dentro do banco, sem equipas executivas nomeadas, sem conselhos de administração a funcionar, nós conseguirmos ter governança. Hoje o Banco Português de Fomento e todas as suas empresas participadas têm equipas executivas, têm comitês, têm conselhos de administração, têm comissões de auditoria, têm equipas de supervisão de vários supervisores, da CMVM no capital, do Banco de Portugal na finança, dos colegas agora da ASF por causa dos seguros, do Tribunal de Contas, da Inspeção-Geral de Finanças, das entidades europeias. Estamos confortáveis com essa supervisão, porque o escrutínio para nós é condição essencial da função. Dizer-vos que nós conseguimos resolver temas que para nós são muito, muito relevantes, porque o banco multiplicou-se. Multiplicou-se a apoiar o investimento, multiplicou-se a apoiar o capital, multiplicou-se a apoiar o impacto. E se por um indicador tivermos que ser avaliados no nosso mandato, que leva agora 14 meses, este é o gráfico que eu espero que todos os portugueses nos avaliem. Portugal começou na 16ª posição, ali ao pé de países como Malta, ou República Checa, ou a Turquia. Num ano, em 12 meses, num banco com muitos desafios, mas com uma equipa de altíssimo talento, com gente boa que quer servir o nosso país, nós passámos de 16º para top 5 europeu, ao lado da França e ao lado da Alemanha. Temos a ambição, em 2026, de trazer o país para o top 3 do impacto, que é os instrumentos de investimento e financeiros colocados ao serviço das empresas sobre o PIB, portanto, nós colocámos 6.500 milhões de euros sobre um PIB de cerca de 290 mil milhões de euros, a nossa ambição, no final do mandato, é colocar Portugal no país número 1 da Europa, no impacto do seu Banco Soberano sobre o PIB. Falando do rigor e terminando, Sr. Presidente, se me permite, o que é que fizemos? Confiámos. Criámos comitês, criámos comissões executivas, criámos conselhos de administração, criámos comissões independentes de avaliação de impacto e de capital, em particular no PRR que estamos aqui a falar, delegámos, confiámos com transparência e com qualidade e com recursos externos, pessoas independentes. Mais, fechámos, o banco tinha 430 recomendações, foram criadas mais 73 durante o ano de 2025, porque é sempre um processo iterativo, fechámos mais de 320 recomendações. Temos 176, com a ambição de chegar ao final de 2026 abaixo de 100 recomendações de melhoria. Não passámos com nenhuma recomendação de melhoria de nível altíssimo, que é o F4. E depois perguntam-nos sempre, e como é que é a qualidade da carteira de crédito que estão a fazer? Veja-se, temos um grau de risco que vai do grau de risco 1, que é o melhor, ao grau de risco 15, que é o pior. A nossa carteira de crédito já está no 5, ou seja, no primeiro tercilo. Portanto, estamos a fazer bem a boas empresas, a empresas que multiplicam, que criam valor e que garantem rigor, porque é com rigor que nós fazemos. E termino dizendo isto. Para terminar mesmo. Sr. Presidente, herdámos 120 milhões de dívidas e 1.050 milhões de imparidades. Dos 120 milhões de dívidas, tínhamos aquelas que eram as mais desafiantes, que eram as dívidas aos empresários do tempo do Covid, Sr. Presidente. E tínhamos 4 anos de atraso a pagar as subvenções aos empresários. Dessa dívida de 45 milhões, pagámos 37 milhões a todos os empresários elegíveis que nos fizeram esse pedido nos primeiros 3 meses de mandato. Mas também herdámos 48 milhões de dívidas de programas operacionais ainda do Portugal 2020. Também temos o orgulho de dizer-vos que ao final de 12 meses pagámos 42 milhões desses 48 milhões de dívidas que herdámos. Ou seja, terminando com a pergunta e respondendo ao Sr. Deputado Dr. Nuno Fazenda, temos um relatório que fala por si.
Fomos avaliados pelas autoridades europeias, pelas autoridades nacionais, e no último relatório da própria auditoria da Inspeção-Geral de Finanças, que é nosso também auditor e que nós muito respeitamos, é claro e diz de uma forma clássica, e eu cito, porque o relatório está citado: no que respeita especificamente ao BPF, não foram identificadas irregularidades nos termos da regulamentação europeia, a saber, conflitos de interesses, situações de fraude, corrupção, duplo financiamento, incumprimento contratual ou fragilidades estruturais do seu sistema de controle interno. As recomendações dirigidas ao BPF assumem, assim, um caráter de aperfeiçoamento e harmonização. A posição da estrutura de missão Recuperar Portugal é inequívoca. Reconhece que o BPF adotou medidas adequadas para dar resposta às recomendações da IGF, Autoridade de Auditoria, considerando-as fundamentadas, comprovadas em fase de implementação ou já tratadas, não existindo qualquer recomendação classificada como incumprida. Deixem-me Doutor, dizer-vos mesmo para terminar que agora, queremos ser já dei uma também tolerância muito banco, significativa. agradeço, Sr. Presidente. Dizer-vos para terminar que também somos, só podemos ser, um banco soberano do rigor. Porque é preciso ser banco, é preciso ser soberano e é preciso ser rigoroso. Para terminar. Termine, Sr. Presidente. Muito obrigado. É a vez do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faz favor, 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Presidente do Banco Português de Fomento, que muito agradeço aqui a sua presença e toda a sua intervenção, que muito facilita a tarefa do Grupo Parlamentar do PSD. O requerimento do Partido Socialista é um requerimento pela razão errada. Se fosse pela razão certa, estaríamos hoje, e acabamos por estar, porque a razão errada transformou-se na razão certa, estar aqui a ouvir Vossa Excelência. Porquê? Porque nós percebemos, e vai muito além do âmbito inicial do requerimento do Partido Socialista, o que é que foi alcançado aqui ao final de 14 meses. Ou seja, nós hoje, felizmente para Portugal, felizmente para a economia portuguesa, felizmente para os empresários, passados 14 meses, temos um banco português soberano, um banco português do fomento ao serviço da economia real. E é destacar, e eu tenho obrigatoriamente de destacar, que, e o Sr. já o disse, ou seja, temos em 2025 alcançamos 5,7 mil milhões de financiamento com garantias, e isto em 2024, há cerca de um ano, tínhamos 553 milhões. Há um impacto no PIB, em percentagem do PIB, hoje, do Banco Português de Fomento, 2,2%, e em 2024 era residual, de 0,2%. Temos empresas apoiadas, mais de 16 mil empresas apoiadas em 2025, e há um ano, em 2024, eram somente 2.400 empresas. Por isso, a minha primeira palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, é uma palavra de agradecimento e de votos de sucesso a si, à sua equipa, porque esse mesmo sucesso é o sucesso quer dos nossos empresários, quer da nossa economia, quer de Portugal. A razão errada, que se transformou numa boa razão do requerimento do Partido Socialista, era estas preocupações que o Partido Socialista tem relativamente à execução do PRR, à capacidade operacional e, em particular, ao papel do Banco Português de Fomento. É legítima, porque é o escrutínio, e nós devemos escrutinar não só a ação do Governo, como das respectivas entidades que dependem diretamente do Governo, mas ficamos, como é óbvio, com uma ideia que há aqui uma inversão clara face à situação herdada por parte da atual administração do Banco Português de Fomento, com ganhos evidentes ao nível da governação, da execução e do impacto económico, em especial no que diz respeito ao PRR. Provavelmente mais verba houvesse ao nível do PRR, mais verba se poderia colocar sobre gestão do próprio Banco Português de Fomento. Porquê? O Governo optou, e bem, a nosso ver, do Grupo Parlamentar do PSD, em colocar estes montantes sobre gestão do Banco Português de Fomento, sobretudo para inverter aqui um bocado original do PS no delinear do PRR, ou seja, mais Estado, menos economia. E nós, através do Banco Português de Fomento, podemos precisamente fazer o contrário. Compensar verba excessiva ao serviço do Estado para colocar na economia e no setor privado, no setor empresarial, incluindo também o setor social, apoiando a inovação e a competitividade e alocar estas mesmas verbas e bem alocadas ao Banco Português de Fomento. O Sr. já disse tudo, eu não vou estar aqui a repetir a execução que conseguimos no Fundo de Capitalização e Resiliência, a execução que temos no FEI,
o desafio que temos no IFIC, no PRR IFIC, e ficamos muito agradados com estes dados que apresenta aqui em termos de discussão, porque o IFIC tem aqui um papel determinante ao nosso setor empresarial, não só na oportunidade que hoje temos pela reindustrialização do nosso setor, com as verbas que queremos alocar à defesa, sobretudo também a inovação e a competitividade que podemos alcançar nas nossas empresas com as verbas alocadas à inteligência artificial, porque é este o papel do Banco Português de Fomento, um banco que é do Estado, mas tem uma forte vertente comercial, um banco que colocou maior pressão, uma pressão positiva sobre a banca comercial para estar ao serviço da nossa economia e mais, alargou a possibilidade das empresas hoje terem não só garantias junto do Banco Português de Fomento, mas noutros bancos de fomento congêneres europeu. E isto demonstra bem um comprometimento não só do banco, como do Governo na sua estratégia de apoio à economia e aos nossos empresários. Eu colocaria aqui 2 ou 3 questões para não repetir aquilo que já disse nas intervenções anteriores dos meus colegas, mas, sobretudo, o que é que estamos a conseguir ao nível da relação operacional com a banca comercial, desde que esta administração tomou posse. O que é que podemos perspectivar também ao nível do Banco Fomento com os nossos ou com os seus homólogos europeus e, sobretudo, também o que é que as empresas, como é que as empresas estão a avaliar a atuação do Banco Português de Fomento. Gostaria aqui de colocar, vai fora do âmbito do requerimento do Partido Socialista, mas parece-me importante, sobretudo, aliás, a minha colega do Partido Socialista, a deputada Catarina Louro, já colocou esta questão numa audição anterior, mas eu vou colocar aqui essa mesma questão. Somos ambos eleitos pelo Distrito de Leiria, um distrito fortemente afetado por estas intempéries que têm assolado o país e depressa percebemos a atuação do Banco Português de Fomento com linhas de apoio, quer de apoio à tesouraria, quer linhas de apoio à reconstrução, uma linha de 500 milhões de euros, outra linha de 1.500 milhões de euros. E eu gostaria de lhe perguntar como é que está a ser esta mesma disponibilização destas linhas aos nossos empresários, como é que está a ser a execução destas linhas e se poderia partilhar connosco números recentes da semana e meia a esta parte e ficava-lhe agradecido. Sobretudo porquê? Porque estamos a falar de uma região com um forte pendor empresarial, com um peso na ordem dos 3% do PIB português e estes empresários precisam urgentemente da ajuda do Governo, precisam urgentemente da ajuda do Banco Português de Fomento e perceber em que estado é que estão estas mesmas linhas, como é que estamos em termos de execução e se a ajuda efetivamente já está a chegar aos nossos empresários. Dito isto, mais uma vez, agradecer-lhe a sua presença, agradecer-lhe também em nome do PSD, mas sobretudo em nome de Portugal, o trabalho que tem vindo a desenvolver à frente desta instituição e faço votos que assim continue, porque o seu sucesso é o nosso sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. tem os mesmos 7 minutos para responder, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de tudo, agradecer as palavras do Dr. Ricardo Carvalho, dar-vos nota que o nosso desafio é exatamente esse, é apoiarmos todos os setores da economia portuguesa e também o setor social, que aqui foi apontado, até porque é um dos setores que mais precisa do Banco de Fomento, uma vez que muitos dos seus colaterais, assim como a habitação pública, por exemplo, não têm esse valor de colateral dado em banca comercial. Portanto, é sempre preciso uma garantia pública para essa dimensão e estamos muitíssimo determinados a apoiar este setor. Indo às perguntas do Sr. Deputado, a nossa relação com a banca comercial é uma relação de absoluta complementaridade. Ou seja, nós, em todas as operações que fazemos, temos sempre a garantia pública do Banco Português de Fomento, mas também temos sempre o crédito que é feito por o Banco Comercial, seja ele privado, seja ele o Banco Público, pela Caixa Geral de Depósitos, que tratamos todos por igual. Temos uma relação de ótima parceria entre todas as equipas executivas, com todos os seus diretores, com todas as suas equipas locais de proximidade e, portanto, é nessa relação simbiótica que nós fazemos a força do Banco Português de Fomento e do sistema financeiro como um todo e também coordenada sempre pelos colegas da Associação Portuguesa de Bancos, que nos têm ajudado de uma forma sempre muito contínua.
toda a integração, desde a tecnologia, aos instrumentos, à construção dos produtos de garantia, ou de capital, ou de investimento, é feita em cooperação com os colegas da banca comercial, e esse exemplo que estamos hoje aqui a avaliar do Instrumento Financeiro para a Inovação e Competitividade tem um braço de subvenção, 75% na inteligência artificial para as PMEs, 30% em média para as empresas, grandes empresas de defesa e de indústria, mas tem depois uma garantia pública que é disponibilizada pela banca comercial, com quem começámos a trabalhar em novembro, e em que o primeiro protocolo foi fechado em dezembro, e que está agora preparada para que nós tenhamos investimento. E investimento não se faz só com subvenções. Há uma componente de subvenção e há uma componente de financiamento e há uma componente de capitais próprios, como falávamos há pouco. Relativamente à nossa relação com os nossos homólogos europeus, é uma relação ótima que nós temos com vários fóruns, e permitam-me partilhar convosco, e se me permitem a ousadia, convidar-vos, porque nós vamos receber em Portugal exatamente a Associação Europeia de Garantias Mútuas, aqui em Lisboa, de 20 a 22 de maio, em que todos os bancos europeus vêm a Portugal, e Lisboa será a capital europeia das garantias mútuas e das garantias europeias, o que também penso que é um sinal de grande respeito. Foi uma candidatura que vencemos, ano passado foi na Alemanha, e, portanto, estamos agora a fazê-lo em Lisboa. Estão os senhores deputados convidados com todo o gosto para estarem e para perceberem como é a nossa relação, onde também partilhamos os bons benchmarks europeus e onde esperamos também vir a ser benchmark europeu com os nossos parceiros. Temos um conjunto alargado, mais de uma dúzia de protocolos de cooperação com estes bancos, com o ICA aqui em Espanha, com o BGQ na Polónia, com o KfW na Alemanha, com o BPI France na França e, em particular, com o CDP na Itália, onde temos bebido muitíssimo boas experiências de bancos que têm dezenas de anos e onde temos que aprender, beber e depois melhorar na implementação em Portugal. Quanto à avaliação das empresas, nós toda a vida trabalhamos no privado e temos um mindset de avaliação. Quem avalia o Banco Português de Fomento, que é o banco soberano de todos os portugueses, são os empresários, são as empresas, são os nossos cidadãos. E, portanto, o banco tem hoje uma monitorização com o Net Promoter Score, que é uma forma de avaliação da qualidade daquilo que o banco está a fazer e que depois tem impactos no mérito e na performance dos nossos colaboradores em todas as empresas, e temos o orgulho de vos partilhar que num indicador de 0, que é a pior avaliação, até 10, que é a melhor avaliação, nós temos 9,1 pontos de Net Promoter Score, que compara muitíssimo bem com qualquer banco privado, com qualquer banco comercial, com o nosso banco público comercial. Portanto, estamos muito orgulhosos dessa dimensão. Endereçando as questões de Leiria, de Coimbra, de Santarém e de todas as regiões afetadas pela tempestade Christine, recordar aos senhores deputados que eu acho que é importante aquilo que é a ocorrência dos tempos. A tempestade foi no dia 28 de janeiro, faz hoje precisamente 15 dias. A resolução do Conselho de Ministros para a situação de calamidade foi na quinta-feira, dia 29 de janeiro. No dia 31 de janeiro houve a apresentação das linhas de financiamento, ou seja, 2 dias depois da tempestade. No dia 1 de fevereiro, que foi domingo, houve uma resolução do Conselho de Ministros criando estas linhas. O Banco Português de Fomento abriu o portal da banca no dia 4 de fevereiro, uma semana depois da tempestade, e abriu às 10 da manhã para todos os bancos comerciais. A emissão do despacho do Sr. Ministro das Finanças para utilizarmos o Fundo contra a Garantia Mútua foi feita no dia 5 de fevereiro, quinta-feira. Dia 10 de fevereiro foi começado o processo de enquadramento de todas as operações, contratos emitidos pela banca comercial para chegar o dinheiro às contas dos empresários. Eu quero recordar aos senhores deputados que quando nós tivemos o Covid entrou em Portugal em março. E o primeiro dinheiro que chegou às contas foi em maio. Portanto, foram 9 semanas depois. Nós fizemos em 9 dias, o que achou-se que foi fantástico ser feito em 9 semanas. E a pergunta é, qual é a mobilização das empresas, destes heróis que estão a reconstruir as suas empresas, as suas regiões e os seus territórios, onde eu a seguir estarei, em Leiria e na Figueira da Foz, ainda hoje? É muito simples. Nós recebemos 2.038 candidaturas que já aprovámos de empresas em 7 dias, porque o portal da banca abriu há 7 dias, com uma dimensão de 627 milhões de euros, todos os bancos a apoiar, todos os bancos a apoiar, todos os bancos a ajudar, todos os bancos a mobilizar-se para irem visitar as empresas, para colherem as declarações e para fazerem este trabalho. Se dizíamos há pouco que tínhamos simplificado os processos, quando passámos 49 documentos para 5 documentos, nas candidaturas de tesouraria os empresários assinam um documento com 7 páginas, que se chama Compromisso, Declaração de Compromisso do Beneficiário.
Nas declarações para investimento, que é 10 anos, porque há investimento, também precisamos da declaração de sinistros, com 2 documentos, que é a declaração do beneficiário de honra do empresário e a declaração de sinistros, nós fazemos financiamento. Em cima disso, senhores deputados, permitam-me dizer-vos que 517 milhões destes 627 milhões que foram candidatados estão completos em 1.728 empresas em uma semana. E permitam-me também dizer-vos em primeira mão, que acho que merece e tenho a responsabilidade de vos partilhar, que ontem já havia 162 empresas com 62 milhões de euros de contratos emitidos por 6 bancos. Os 5 bancos maiores do país e depois a Crédito Agrícola, que também tem um peso muito substantivo nesta região. Portanto, o Banco Português de Fomento tem que ser um banco cíclico. Quando nós precisamos de mobilizar, multiplicar e apoiar a nossa economia em anos de bonança, como tivemos em 2025, mas também tem que ser um ano preparado para responder às tempestades, às catástrofes, ao desafio que está aqui a ser feito. Permitam-me também dizer-vos, uma vez que aquilo que nós aqui estamos hoje, e foi essa a razão do convite, e com todo orgulho e da audição, nós temos mais de 20% dos apoios, destes apoios do IFIC, que são nestes 68 municípios. E eu tenho muito orgulho de vos dizer que há 33 empresas com 63 milhões que são de Ovar, que é o primeiro município, mas depois há 135 empresas que são do Conselho de Leiria, com 60 milhões de euros. Há depois empresas em Ilha, Vensterreja, em Aveiro, na Figueira da Foz, em Coimbra, na Marinha Grande, em Santarém, em Porto Mós, e que temos praticamente 1000 empresas, destas 5.000 que se candidataram, que têm 605 milhões de investimento, que foi candidatado antes da catástrofe, avaliado antes da catástrofe, que estava desenhado para ser aquilo que era o próximo passo, o sonho do empresário, da sua ampliação, seja na inteligência artificial, na defesa ou na indústria, e que nós vamos continuar a aprovar apesar destes impactos. Ou seja, estes empresários, estes 984 empresários que se candidataram e que tiveram 605 milhões de investimento, dos quais, para saberem, 93 milhões são na defesa, 193 milhões são na inteligência artificial e 318 milhões, mais de metade, são na indústria, porque isto são conselhos com muito peso da indústria no nosso território, estes empresários vão ter uma resposta afirmativa do Banco Português de Fomento. E se o pudermos fazer, cá estaremos, para podermos ter um IFIC fase 2 e podermos continuar a apoiar estas empresas, destes territórios e de outros. Para terminar, não faltará, Sr. Presidente, não faltará apoio, nem em financiamento, nem em garantias, nem em subvenções aos nossos empresários para reconstruirmos aquilo que a tempestade destruiu. Peço desculpa, muito obrigado, Sr. Gonçalo Regalado. Em vez do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado João Ambrósio não se inscreveu, mas vai usar a palavra. Eu deduzo que queira usar, mas não se inscreveu. Sim, Sr. Presidente, mas eu sua condescendência relativamente ao facto de eu ser um novato nestas andanças que quer estar em substituição do deputado Miguel Rangel. Peço desde já desculpa pelo lapso e pela minha não inscrição. Começo por cumprimentar o Dr. Gonçalo Regalado e agradecer todo o trabalho desempenhado à frente do Banco Português de Fomento. Eu acho que não é o âmbito desta audição discutir a política económica e a política pública portuguesa, mas o BPF é claramente uma opção de política económica e existindo, acho que todos nós queremos que faça a sua missão e que desempenhe o seu trabalho da melhor forma possível. Eu não posso deixar de saudar realmente aqui na página 15 do PowerPoint que nos envia o aumento da execução do Fundo de Capitalização e Resiliência de 28% para 98%, mesmo sabendo que há uma diminuição de verba de 450 milhões, mas estamos a falar de um aumento de execução na ordem dos 480 milhões de euros num único ano. A pergunta é aberta, mas eu não posso deixar de, e já se pronunciou sobre ela, mas se quiser desenvolver mais um pouco, eu agradecia. Qual foi a dinâmica que se alterou? Ou seja, o que é que estava errado na anterior gestão para que a execução fosse tão baixa até dezembro de 2024. E isto, novamente, estamos na fase das lições aprendidas, para que não repitamos os erros do passado. O que é que fundamenta e o que é que sustenta esta modificação na gestão para que alcancemos taxas de execução desta magnitude? Eu peço desculpa, aqui perdi-me aqui um pouco, eu tinha aqui apontado um outro assunto, mas precisava de ir aqui exatamente. E ainda no âmbito da gestão, nós temos alguns dados que nos conseguiu elencar aqui na página 4 e 5 do PowerPoint. Nós passamos de uma menor contratação de garantias em 2024 dos últimos 16 anos, 540 milhões, já se pronunciou sobre isso, para passarmos em 2025
para uma taxa de contratação de garantias muito elevada, na ordem dos 5,7 bis. O BPF não tinha nenhuma operação de dívida direita em 30 anos de história e acaba por ter 3 projetos apoiados em 10 meses no valor de 3,4 bis e tinha uma baixa execução das verbas do PRR de 27%, com apenas 221 milhões embolsados às empresas em 2024 e passa a ter uma execução de 469 milhões em 12 meses. De seguida, logo aqui abaixo, vemos que o BPF, aqui na página 5, vemos que o BPF receberá verbas adicionais do PRR para colocar ao serviço do investimento das empresas. Eu pergunto-me se isto será tudo IFIC ou estamos a falar de verbas que vão para além dos 932 milhões do IFIC. Nestas verbas adicionais recebidas do PRR, queria questionar-lhe sobre como é que estas serão colocadas no mercado. Será sob a forma de capital, quase capital ou garantias? Uma última pergunta, também sobre o IFIC e se calhar também sobre as verbas adicionais do PRR que serão geridas pelo Banco Português de Fomento, para lhe perguntar como é que estão a ser definidas as linhas e as prioridades do IFIC, ou seja, quem é que decide a afetação de verbas para as linhas de inteligência artificial, para linhas de defesa, para linhas de reindustrialização e com que dados é que estamos a fazer estas políticas públicas. Ainda no âmbito do IFIC e tendo em conta os curtos prazos de avaliação e decisão das candidaturas que nos apresentou, não posso deixar de lhe perguntar sobre os mecanismos de avaliação que estão a ser implementados. Portanto, gostaria que me falasse um pouco sobre estas questões que lhe acabei de colocar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, 5 minutos para responder. Antes queria só informar que, senhoras e senhores deputados, nós vamos fazer a segunda ronda. Eu já tinha a inscrição do Sr. Deputado Nuno Fazenda e pedia que no decurso das respostas do Dr. Gonçalo Regalado, se houver mais inscrições, que me sinalizem para a mesa. Sr. Doutor, faz favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Dr. João Ambrósio. Partilhar com todos aquilo que é o Balance Scorecard do Banco Português de Fomento. Nós temos uma estratégia bastante clara, com indicadores preparados, organizados e estruturados de uma forma positiva e proativa que nos permitam, na verdade, guiar aquilo que é a estratégia do banco. E, portanto, essa estratégia é muito clara. Nós tínhamos 550 milhões de euros de garantias em 24, temos agora 5,7 mil milhões de euros em 25 e temos a ambição de superar os 6 mil milhões em 2026. Quanto às questões do capital, e que eu gostaria aqui de deixar bastante claro para endereçar a sua primeira questão, que agradeço, nós tínhamos 221 milhões executados até 2024, depois fizemos 463 milhões e temos a ambição de superar os 500 milhões em 2026. Como é que fizemos? Fizemos com aquilo que foi uma governança muito clara. Há uma comissão, há um comitê de investimentos e capital no banco que reúne semanalmente, que avalia as operações de dotação de capital direto do Banco Português de Fomento, tem sempre em co-investimento com uma sociedade de capital de investimento, seja de Private Equity ou Venture Capital. Há reuniões mensais com os nossos parceiros de capital de investimento, com vários deles. Hoje o banco tem 22 sociedades de capital de investimento que fazem connosco investimento indireto, portanto o banco dota essas sociedades e essas sociedades investem elas próprias nas empresas com os fundos do Banco Português de Fomento. E depois passámos a ter uma governança muito clara, que há hoje aquilo que nós chamamos de delegação de competências de decisão. Há um comitê de investimento de capital onde estão 3 administradores, há uma comissão executiva onde estão os 6 administradores, há um comitê técnico independente da avaliação desses próprios investimentos de capital, onde estão 4 pessoas fora do banco de altíssima experiência da economia portuguesa e destas áreas, e depois há o Conselho de Administração. E em cima disso ainda há o parecer da Comissão de Auditoria. Portanto, os projetos têm vários layers de escrutínio, mas passámos de um tempo que andava entre os 14 e os 18 meses para um tempo que está agora entre os 3 e os 6 meses, porque o capital obriga sempre a um escrutínio muito, muito superior. O que é que nós enquadramos relativamente às verbas adicionais do PRR? O Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial deixou sempre claro que Portugal teria a utilização de 100% das verbas do PRR de subvenções. Pelo que ficou definido que todas as verbas que fossem necessárias mobilizarem-se em modelo de co-investimento para o Banco Português de Fomento seriam mobilizadas à medida que a execução ia sendo acompanhada. Porquê? Porque o Banco Português de Fomento, neste instrumento financeiro para a inovação e competitividade, tem a possibilidade de contratar até final de agosto e de permitir a execução durante os próximos 2 anos.
Ou seja, é aquilo que nós chamamos de execução por organismo intermédio. Nós somos o organismo intermédio do PRR, a execução é dada por garantida e damos 2 anos de tempo adicional para que os empresários possam executar com tempo, com rigor, com compasso e, sobretudo, com impacto, que é isso que nós mais pretendemos nesse impacto. Relativamente à questão de quem é que decide, permitam dizer-vos que eu considero que este modelo que foi implementado no IFIC é um modelo que tem muitas virtudes. Porquê? Decide quem sabe fazer o seu ponto forte em cada momento. Isto é, quem decide as garantias é o Banco Português de Fomento e os bancos comerciais. Quem decide o risco de crédito é o Banco Português de Fomento e os bancos comerciais. Quem decide aquilo que nós chamamos, e perdoem-me o anglicanismo, o QIC, que é o Know Your Customer, o saber quem é o seu cliente, assim como as políticas de anti-money laundering, ou seja, as políticas de anti-lavagem de dinheiro, são o Banco Português de Fomento e os bancos comerciais. Quem apoia com o componente técnica, da avaliação técnica, de uma infraestrutura técnica, com o software, a tecnologia e as plataformas do PRR, é a estrutura de Missão Recuperar Portugal. Isto é, são 3 instituições que decidem paralelamente, portanto, cada um a fazer o seu trabalho e que comunicam na plataforma tecnológica da estrutura de Missão Recuperar Portugal, mas que não invalida que não esteja inscrito na plataforma tecnológica do Banco Português de Fomento e na plataforma tecnológica dos bancos comerciais este acompanhamento. E aproveito para endereçar a primeira pergunta do Sr. Deputado Nuno Fazenda, de que é como é que vamos controlar. Vamos controlar com os braços da economia portuguesa, os bancos comerciais com os autos de medição, com as visitas e com a proximidade, porque concederam crédito com garantia pública, o Banco Português de Fomento com a nossa equipa de apoio comercial, em particular da garantia mútua, porque concedemos a garantia mútua, a estrutura de Missão Recuperar Portugal, porque tem a responsabilidade central e o próprio banco. E o que nós dizemos de uma forma muito clara é esta. Os empresários são gente honrada, são heróis do investimento, são gente do mais sério que nós encontramos na economia portuguesa. Que nós confiamos nos empresários. Nós delegamos nos empresários confiança. E tudo o que muitas vezes o Estado, e nós também somos o Estado, exigimos ex ante e nós fazemos ex post. Nós deixamos claro aos empresários que todos os mecanismos de controle, de rigor e de penalização que estão inscritos na lei do PRR serão cumpridos no Banco Português de Fomento. Mas serão cumpridos com uma agravante. É que o Banco Português de Fomento reporta para a Central de Riscos do Banco de Portugal, assim como os bancos comerciais. E nenhum empresário quer correr o risco de ser reportado por não ter respeitado o QIC, por não ter respeitado o AML ou por ter utilizado uma subvenção europeia para uma reconstrução ou para um investimento que não foi feita na própria medida. E permitam-me dizer-vos, em Portugal temos muita ideia de que os mecanismos de fraude associados aos fundos europeus são uma maleita do sistema. Não é verdade. Todos os relatórios europeus mostram que 90 e muitos por cento dos empresários, 90 e muito por cento do investimento é feito bem feito, a multiplicar valor. E termino dizendo-vos isto. Os empresários aportam capital, aportam risco, aportam inovação, aportam competitividade, aportam investimento. O Estado tem que confiar e tem que fazer, para terminar, e tem que fazer na fiscalização, no ex ante e no ex post um trabalho de parceria. E parceria é dizer assim, confiamos, faça. Vimos cá para controlar, para fiscalizar e para entregar. Como dizia o Presidente Churchill, delegate and control. É isso que nós estamos a fazer. Muito obrigado. Senhores Deputados, eu tenho 2 inscrições para a segunda ronda, não identifiquei mais nenhuma, que são os senhores deputados Nuno Fazenda e Armando Mourisco. Assim sendo, são 2 minutos a cada um dos senhores deputados. O Sr. Doutor tem os mesmos 4 minutos para responder às questões colocadas, mas desta vez no fim das 2 intervenções. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para referir o seguinte. Bom, esta audição teve as razões certas. As razões certas são o escrutínio da forma como são aplicados os fundos europeus. Mal estaria, e eu tenho muito respeito pelo Sr. Deputado Ricardo Carvalho e muita estima, mas nós não temos uma visão inclinada quando convidamos as entidades para vir prestar esclarecimentos.
E, portanto, tudo que contribui para o escrutínio e para a transparência é bem-vindo. E se esta audição não tivesse sido feita, nós não teríamos a oportunidade de perceber não só o desempenho que está a ser feito no Banco Português de Fomento, como é que vão ser utilizados mais de 900 milhões de euros que foram transferidos numa reprogramação, e o país e os grupos parlamentares têm o dever de o querer saber. E hoje tivemos aqui uma audição que permitiu precisamente isso, por parte do seu Presidente, de explicar como é que são os critérios, os mecanismos de acompanhamento e até saber sobre as empresas afetadas pelas empresas. Vemos com agrado que o Banco Português de Fomento está a cumprir a sua missão. Nós sabemos que numa fase inicial ela foi desenhada num primeiro momento por um governo PSD-CDS, mas que não saiu do papel. Depois houve um governo que seguiu, que o instalou, que o criou e que procurou desenvolver. Depois temos agora um novo governo que vem que introduziu uma nova liderança também no Banco Português de Fomento e que o que nós esperamos sempre é que em cada governo e em cada liderança haja um incremento e um desenvolvimento. Isso é o normal funcionamento e é isso que nós esperamos e que também saudamos quando isso é bem feito. Do mesmo modo, com as respostas que aqui referiu à crise e às tempestades que hoje vivemos. Nós também tivemos no tempo de Covid respostas Covid, que foram respostas para o qual nunca havia um manual e que o país até foi um bom exemplo no contexto de outros países. Hoje, é normal que as instituições vão repescar ao manual de várias medidas que na altura foram ensaiadas e que hoje as instituições, com mais experiência, com mais conhecimento e mais agilidade, possam introduzir mais valor. E por isso saudamos que haja também essa capacidade em X dias, ou 9 dias, segundo registrei, de terem-se aberto logo algumas medidas. E nós, ao contrário do que foi dito aqui há pouco, defendemos que haja alguma dimensão de subvenção de fundo perdido. E isso é uma boa linha, eu bem sei que é feita, e é essa a história dos fundos europeus em Portugal, e ainda bem que é. Para concluir, Sr. Presidente, nós confiamos nas empresas, nas instituições, e subscrevemos que Portugal tem sido um bom exemplo na gestão dos fundos europeus. Muito obrigado, e Sr. assim Deputado. deve continuar, e também confio que o Banco Português de Fomento assim o continuará. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Armando Morisco, 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, como disse o Sr. Deputado Nuno Fazenda, foi em boa hora que o Partido Socialista pediu esta audição, porque permitiu ao Sr. Presidente do Banco Português de Fomento explicar aquilo que tem sido a atividade liderada por ele nestes 14 meses e permitiu-nos a nós, a não ser que houvesse aqui alguém que tivesse informação privilegiada, também perceber o que é que tem sido feito. E permita-nos, com um sentido de humildade democrática que temos, de assinalar com agrado a dinâmica que está a impor e o empenho com os seus colaboradores naquilo que é o objetivo do resultado final. E nós só ficaremos, Partido Socialista, muito felizes se o resultado final for o melhor. O que está em causa é Portugal e é os portugueses. E permita-me que faça uma questão só, porque é o esclarecimento cabal de uma dúvida que aqui me ficou. Na página 14 do PowerPoint, relativamente à dotação dos instrumentos do Banco Português de Fomento dotados com verbas de PRR, inicialmente havia uma dotação de 1.300 milhões de euros, dos quais, segundo o Sr. Presidente disse, quando a sua chegada à presidência do Banco Português de Fomento, estavam executados cerca de 28%. Refere agora que há 98% de execução, mas o que nós também verificamos no PowerPoint é que 450 milhões foram mobilizados para o FEI. A minha questão é muito simples. Ficamos com uma dotação de 850 milhões de euros. A questão é esta. A execução de 98% é sob a dotação inicial de 1.300 milhões de euros ou é sob a dotação de 850 milhões? É que, Sr. Presidente, são coisas completamente distintas. Então, se fôssemos a fazer contas com a dotação inicial, aquilo que estava executado era cerca de 60% e não 98%, como aqui foi afirmado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Doutor tem 4 minutos para responder às questões finais. Por favor. Agradeço os 2 comentários. Permitam-me endereçar já a resposta e agradecer a simpatia do Dr. Armando Morisca, mas eu não posso... Morisco, peço desculpa, eu não posso executar o dinheiro que não tenho. Portanto, nós temos 850 milhões. Se me pergunta se eu considero que pode vir a ser reforçado este montante, acredito que possa vir a ser reforçado na última revisão ou na penúltima revisão do PRR, mas nós só podemos executar o que temos. E o que nós temos são 850 milhões e temos 98% de execução. Permita-me também dizer-lhe que nós estamos bastante confortáveis com o pipeline que temos.
E esse pipeline que foi recebido, até porque os instrumentos de capital têm uma longevidade naquilo que é a sua implementação, uma duração, peço desculpa, naquilo que é a sua implementação bastante maior do que os instrumentos de garantia, que são feitos em parceria com os bancos comerciais. E, portanto, nós também já sinalizámos à estrutura de missão Recuperar Portugal, ao Sr. Secretário de Estado, Helder Reis, e ao Sr. Ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, que estamos disponíveis para poder reforçar as dimensões de capital também, de instrumentos de capital do banco. Portanto, vamos ver como é que conseguimos fechar esse mapa. Aquilo que nós também vos queríamos partilhar é que, à semelhança do que tem sido feito em Espanha, que eu acho que é um ótimo exemplo, foi feito um reforço substancial no capital do ICO, portanto, do Banco Soberano de Espanha, e nós trabalharemos também para essa dimensão, para podermos ter um capital superior e um músculo superior para apoiar as empresas portuguesas. E também lhe posso dizer que nós estamos a beber de boas experiências que foram feitas nos modelos de resposta ao Covid e até de resposta aos incêndios que Portugal sofreu, mas também os gregos, os italianos, os franceses e agora os nossos vizinhos espanhóis, por exemplo, com as cheias em 2024. Nós não temos nenhum predicado, nem de nacionalidade, nem de ideologia, sobre essa dimensão. As boas soluções, nós não queremos saber de onde vêm ou de quem vêm, queremos que sejam implementadas. E, portanto, aquilo que é o nosso trabalho é pegarmos naquilo que herdamos, transformando com um trabalho abnegado das equipas comerciais do banco, que são gente de altíssima qualidade e que nos dão confiança que nós vamos fazer mais e melhor para nós podermos fazer um Banco Soberano de Portugal. E para nós, um Banco Soberano de Portugal, e eu terminaria aqui, é isto. É aquilo que está definido como soberania para Portugal, fazendo acontecer por aquilo que é a economia portuguesa com autonomia estratégica. É um banco das garantias, as nacionais da Sociedade de Garantia Mútua e as europeias do Banco Europeu de Investimento e do FEI, um banco de investimento que mobilize, como aqui foi já dito, para projetos de investimento estratégico, projetos públicos e privados, liderando aquilo que é o investimento em Portugal quando aparecem soluções de sindicação bancária, um banco do capital, em que avançamos agora com o Fundo de Capitalização e Resiliência e esperamos um dia, já no segundo semestre, avançar com o Fundo Soberano de Portugal, que será um fundo de fundos com soberania para aquilo que é o investimento das nossas empresas, das nossas sociedades de capital de investimento, um banco da internacionalização, onde estamos a dar passos firmes com a integração agora da SOFID, também um desafio para o país, dentro daquilo que é a estrutura do Banco Português de Fomento, pelo que teremos a capacidade de também fazer crédito aos portugueses que investem no exterior e de garantir com a COSEC, finalmente, que Portugal passa a ter uma agência de crédito à exportação pública, que pode ajudar as nossas exportações e multiplicar o nosso valor em todas as geografias. E vejam o que é que está a acontecer às exportações portuguesas, que ainda hoje é capa de jornal, que estão a procurar novas geografias nos Emirados, em Taiwan, na Turquia e em novos países que não eram as tradicionais exportações portuguesas, mas um banco que também esteja focado nas pessoas do banco. Primeiro, precisamos de equipas motivadas, nos cidadãos e, sobretudo, nos empresários e nas empresas, nos trabalhadores que lá servem, um banco digital que nós queremos apresentar como um banco state of the art naquilo que é a gestão digital do banco como um todo, um banco com proximidade, onde nós não tenhamos um banco como ainda temos hoje, onde há 4 distritos e 10 CIMs, onde o banco não tem porta aberta e tem que ter porta aberta, porque nós temos que ser um banco próximo das empresas e das pessoas e, por fim, que para nós é o início, um banco com rigor. Porque só se é um banco soberano, exemplar, eficiente e eficaz se formos um banco com rigor. Mas também permitam-me dizer-vos, nenhuma instituição tem mais auditoria, supervisão, controlos do que o Banco Português de Fomento, porque não conhece em Portugal nenhuma entidade que tenha controlos da CMVM, da ASF, do Banco de Portugal, do Tribunal de Contas, do IGF, das autoridades europeias, da estrutura de missão Recuperar Portugal e de quase todas as entidades que eu tenho muito orgulho que nos auditem, que auscultem o que estamos a fazer, porque nós temos um princípio que Benjamin Franklin dizia: bem explicado é para quem não faz bem feito. Para nós, bem feito é melhor do que bem explicado. É isso que vamos fazer. Muito obrigado. Senhores Deputados, terminamos aqui esta nossa audição ao Sr. Presidente da Comissão Executiva do Banco Português de Fomento. Vamos já de seguida fazer a segunda parte da nossa reunião. Não vamos interromper os trabalhos, vamos só despedir dos nossos convidados e vamos já de seguida avançar com a ordem do dia.